Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Rafael e nesse vídeo eu vou falar sobre psicofonia. Vamos lá? A psicofonia é a comunicação dos espíritos através da palavra. A psicofonia, ela foi denominada, pois dava-se a entender, quando utilizava-se a palavra incorporação, que o espírito desencarnado entrava dentro do corpo do médium. E isso não é verdade. Temos três tipos de psicofonia: a intuitiva, a semiconsciente e a inconsciente. A psicofonia intuitiva, ou seja, o médium intuitivo, para que possa ocorrer essa faculdade mediúnica, o espírito desencarnado transmite o pensamento para o espírito do médium, ou seja, o cérebro do médium capta esses pensamentos e assim ele pode verbalizar do seu modo a comunicação. Simplificando, como pode ocorrer, né, essa psicofonia? O espírito desencarnado, ele pode, na transmissão do pensamento, dizer um palavrão, né, ou palavras de ódio. E um exemplo, o espírito fala, desculpa pela expressão, aquele bosta, aquele merda, ele me fez morrer. Então o médium intuitivo, ele vai captar esses pensamentos, mas ele pode transmitir do seu modo. Exemplo, aquela pessoa me fez morrer e eu não gosto dela. Seria mais ou menos assim, tá? O que é um médium intuitivo na psicofonia. O médium semiconsciente, o espírito desencarnado, ele atua diretamente sobre os seus órgãos vocálicos. Para que possa ocorrer essa faculdade mediúnica, o médium, ele se desdobra parcialmente do seu corpo físico, permanecendo ali, né, junto dele, e o espírito atua diretamente nas suas cordas vocais. Ao mesmo tempo que o espírito está verbalizando, está passando no pensamento do médium semiconsciente essas mesmas palavras. E ele tem mais facilidade, né, de promover também e filtrar o tipo da comunicação, como eu citei, do médium intuitivo, né? Por ele estar exercendo esses dois parâmetros da faculdade mediúnica. O médium inconsciente, que é o médium falante, para que possa ocorrer esse fenômeno mediúnico, ele se desdobra totalmente do seu corpo físico, enquanto o espírito desencarnado se aposta dos seus órgãos vocálicos. O médium falante, ele, estando desdobrado do seu corpo físico, ele não dorme. Isso é mentira, muito pelo contrário, ele está ali trabalhando, auxiliando os benfeitores espirituais numa sala de intercâmbio, ou partindo com a equipe socorrista para regiões umbralinas, auxiliando outros espíritos que estão em sofrimento. Quando o médium falante ele retorna para o seu corpo físico, ele tem uma vaga lembrança da conversa que ocorreu naquele momento, porque o seu órgão cerebral registrou essa comunicação. Ele não sabe necessariamente detalhes da conversa, mas ele tem uma intuição do que foi dito. Então, esse é um médium inconsciente. Então, se caso você encontrar pessoas que dizem que eu não vejo, eu estou dormindo, eu não escuto nada, isso daí não é verdade, tá? O livro dos médiuns de Allan Kardec, ele está aí para nos auxiliar a esclarecer um pouco mais sobre esses fenômenos mediúnicos. Então, essa pessoa ela está um pouquinho desinformada ou ela está querendo chamar a atenção. Então, assim, não existe o médium completamente apagado, que não se lembra de nada, tá? Torna a dizer, o médium falante, ele tem essa intuição, mas ele não está
necessariamente dormindo. Isso daí não é verdade. Seja ele o médio de intuição, o médio semiconsciente ou o médio inconsciente, a psicofonia ela não se trabalha sozinha, né? Nós dependemos muito de um outro amigo de jornada, o doutrinador, como é chamado, né? Porque a função e o dever do doutrinador é promover um diálogo com aquele espírito desencarnado, tentar auxiliar ele da melhor maneira possível, esclarecendo em cima do Evangelho de Jesus Cristo. Esse colaborador, ele normalmente é um médium intuitivo e às vezes quando a conversa não está muito boa, está perdendo o fio da meada, o espírito não está conseguindo compreender, ele está muito revoltado. Então, os mentores, os benfeitores espirituais, eles acabam sugerindo para esse doutrinador, né, através da mediunidade de intuição, às vezes uma colocação de palavra, um modo que possa, né, esclarecer melhor esse espírito desencarnado. Ou às vezes sugerir que o doutrinador fale para o espírito desencarnado: olha, meu irmão, perceba então aqui na sua tela mental o que aconteceu, por que isso aconteceu, qual o motivo de tudo isso ter acontecido, tudo para esclarecer esse espírito que está em sofrimento. Normalmente espíritos muito vingativos, às vezes ele sabe que está desencarnado e ele quer vingança. Então é um tipo de irmão em sofrimento que ele precisa ser esclarecido. Não que isso que o doutrinador é santo ou que o médium de psicofonia ele é santo. Não, nós estamos lá pelo único ideal para ajudar esses espíritos desencarnados a ser esclarecido, a deixar essa vingança de lado, a ter a sua nova vida, né? Com mais tranquilidade, com mais leveza. Ele pode estudar, ele pode ajudar outros espíritos, né? Tirar ele dessa visão cega que naquele momento ele está passando, né? Então o trabalho do doutrinador ele é excepcional, ele é fundamental para esse tipo de faculdade mediúnica, de reunião, de intercâmbio. Mas a psicofonia, ela não é necessariamente apenas a comunicação dos espíritos. Enquanto nós estamos exercendo a faculdade mediúnica, o nosso corpo ele vai projetando fluidos. Esses fluidos é chamado de choque anímico, ou seja, o espírito recém-desencarnado, ele ainda está empregado, eu posso assim dizer, no seu perispíritos, as ações do desencarne, né? Então, nossos fluidos eles vão auxiliar esses espíritos a se refazer dos seus traumas do desencarne, né? Porque eles sentem fome, sede, sono, frio, normal, porque eles estão ainda muito conectados aos seus restos mortais do corpo físico, né? Então, eles estão tendo essa ação, né? Essa ação e reação por não estar esclarecido ainda. Então, pela misericórdia divina, os mentores acabam levando, né, esses irmãos para essa conversa fraterna e, ao mesmo tempo, os fluidos a auxiliar, né, ele a se refazer o seu perispírito e deixar que sua mente seja um pouco mais tranquila, né? Então é formidável esse trabalho de psicofonia, é formidável o trabalho do doutrinador, né? É uma parceria extrema, né? Enquanto um cede os seus órgãos vocálicos, os seus fluidos, o outro promove a conversa, o diálogo, esclarecendo esse irmão em sofrimento. Pessoal, eu espero ter ajudado, esclarecido. Eu fiz um resumo muito tosco do que é uma psicofonia, tá? Mas eu espero ter esclarecido um pouquinho melhor. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam entender, né, sobre o que é uma psicofonia. Que a paz de Deus esteja sempre convosco, agora e sempre, graças a Deus.